falar hoje sobre o capítulo 26 do Evangelho, o item 1, que é o dom de curar. Então eu vou ler esse item e aí a gente conversa, tá? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Mateus. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes, de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus, para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. Então, vamos falar um pouquinho, sobre esse dom da cura. Primeiro, que nos evangelhos sempre tem referência às curas espirituais e materiais, Se a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, tem várias curas. E quando Jesus pronunciou isso, ele estava falando para os seus apóstolos que dessem continuidade ao seu trabalho, já que Jesus curou muitos, expulsou muitos demônios, secou várias feridas, e esses apóstolos que acompanhavam Jesus na sua caminhada ficaram incumbidos dessa tarefa da continuidade da obra de Jesus, tanto na parte da evangelização, levando aos quatro cantos do mundo as palavras e os exemplos do Cristo, e também acolhendo os enfermos, que nós sabemos que a nossa humanidade ainda é enferma, ou é doente do corpo ou é doente da alma. Mas o dom da cura, ele não está especificamente atribuído aos espíritas. Então, em toda a história aí a gente vê que várias pessoas que não eram espíritas, que eram professantes de outra religião, também tinham esses dons. Santo Antônio foi um. Santo Antônio tinha o dom da cura, Que no Brasil, Eurípides Barçanufo, o Bezerra de Menezes, que cuidava da saúde física, mas também dos processos obsessivos. Aqui em São Paulo, mais ou menos nos meados do ano 50 e 60, tinha um padre na cidade de Tambaú, chamado Padre Donizete. Então eu cresci todo dia, 6 horas, minha mãe ligava o rádio que tinha a oração com o Padre Donizete. Ele fazia muitas curas. E temos vários padres ainda, lá em Santa Catarina, já deu até uma reportagem no Fantástico, tem um padre que, por imposição das mãos, ele está curando as pessoas. Então, o dom de curar não é ligado à religiosidade. O dom de curar é ligado às pessoas que vêm, reencarnam nesse planeta para exercer uma obra, um ministério. Nós temos que ver também que as pessoas antigamente, que não tinham remédios, não tinha penicilina, antibiótico, e se recorriam a quem? As benzedeiras, que eram grandes curadoras. Nas tribos indígenas, quem cura? O pajé. Então, espíritos ainda bem primitivos, mas que auxiliados pelo plano superior, eram intuídos a usar os recursos da natureza para socorrer. Porque quando dá numa tribo indígena uma peste, dizima tudo. Então, tinha sempre uma tribo, tinha o seu pajé que ia lá e curava aquelas que estavam doentes. Então, a gente tem que entender que o dom da cura é das pessoas que vêm com uma carga de ectoplasma muito grande, e essa carga do ectoplasma é que vai ser direcionada para a cura dos necessitados. Mas muitas pessoas acham que a cura é imediata. Então a gente tem que primeiro entender o que é a doença, de onde provém a doença.
Bom, a gente sabe que a doença, né, a maioria das vezes são das mágoas, do ódio, do rancor, da moral desequilibrada, dos momentos, né, de vingança que nós nutrimos, do ódio, do orgulho. Então, tudo isso vai acarretando no nosso corpo material doenças físicas. Por quê? Porque essas doenças, elas vivem primeiro no nosso espírito. Do nosso espírito, ela permeia para o perispírito, e o perispírito joga para o corpo físico. Por isso que os tratamentos de cura são tratamentos, às vezes até prolongados. Por quê? Porque é tratado no perispírito, célula a célula, molécula a molécula. E a cura depende muito do doente. Porque se o doente ele não se transformar, ou seja, se ele não fizer uma introspecção, se ele não abraçar uma religiosidade, se ele não se evangelizar, se ele não for resignado, se ele não for humilde, ele aceitar aquilo que está passando, é uma maravilha. A cura ele obtém. Aqueles que às vezes momentaneamente são curados também, né? Porque enquanto estão naquele tratamento, eles ficam com vontade de se curar, então eles fazem oração, evangelho, eles se policiam. Aí se cura, ó, vai embora. Aí voltar a ser o homem do mundo, a mulher do mundo, fazendo tudo aquilo que ele gosta, que ele sente prazer, e daqui a pouco adoece de outra moléstia. Então não adianta a gente correr. Que a cura principal, é lógico que os curadores nos ajudam muito, com o seu magnetismo, com a oração, mas a gente tem que entender que o grande aliado do curador somos nós mesmos. Se nós não cooperarmos, não adianta. Nós também precisamos do tratamento médico, é verdade. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é fincada no alicerce de religião, filosofia e ciência. E o próprio Kardec disse, quando há dúvidas, fique com a ciência. Então nós precisamos aliar os dois tratamentos, o tratamento da ciência e o tratamento espiritual. Mas precisamos tomar o remédio maior, que é da nossa conformação. A gente aceitar. É muito importante a gente aceitar tudo aquilo que vem na nossa mão. E aí vocês vão perguntar, mas tem gente que se modifica, que aceita, que fica resignado e não é curado. A gente também não pode esquecer, gente, que nós temos dívidas kármicas. Quando o médium Zé Arigó começou a receber o espírito do Dr. Fritz, o Zé Arigó foi muito popular aqui no Brasil, as cirurgias, curou muita gente, ele fez uma visita ao Chico Xavier e ele falou para o Chico que iria curar o espírito do Dr. Fritz. Todos sabem que o Chico, desde mocinho, tinha problema de visão, né? Uma vista ele nem enxergava. E aí o Chico não quis. Ele falou, olha, gente, eu não quero. Por quê? Esse karma que eu tenho, eu já conheço. Aí, de repente, você vai me curar, e o que vai acontecer? Eu não vou saber lidar com outro karma que eu vou ter. Então, eu prefiro ficar com esse que eu já conheço e não me curar, né? Então, vocês veem só a consciência que ele tinha. Porque ele sabia que aquele problema dele da visão era um problema kármico. Então, ele morreu bem idoso, enxergando, não ficou totalmente cego, mas a orientação dele, a dedicação, a humildade, a doação que ele teve com o seu semelhante, fez com que ele chegasse até o fim da jornada podendo enxergar com os olhos físicos, que eu acredito que ele enxergava mais com os olhos espirituais, né? Então a gente também tem que entender essa parte. Aí muitas pessoas até se revoltam e falam, mas eu levei para fazer o tratamento espiritual e a pessoa não ficou boa. Gente, o que é karmático é aquilo que a gente decide lá do outro lado antes de nascer. A gente fala, olha, vou, mas eu quero ter essa doença
que é para expor tudo para fora de vários e vários anos. Isso não cura, gente. Por quê? Porque é aquela opção que nós fizemos. Então, muitas pessoas, né, principalmente os católicos, atribuem, quando há uma cura, ao milagre. É milagre. Gente, vamos entender que o milagre não faz parte dos ensinamentos de Deus. Não faz parte. Muitas pessoas não falam, lógico que faz. Tem tanto milagre, então Jesus não fazia milagre. Não, Jesus curava os que mereciam. Os que não mereciam, ele não curou. Então, tudo faz parte do merecimento. Milagre é uma palavra que o homem encontrou para exaltar o feito. Lógico, aquilo que eu não conheço e acontece, eu vou falar, é um milagre, é do divino. Mas nós hoje já vivemos num tempo de maior esclarecimento. Então a gente sabe que Deus só ama. Deus não é só todo amor. Deus só nos ama. Então, por que Deus, que só nos ama, e faria um milagre para um e não faria para o outro? Então, cadê esse Pai maravilhoso? Porque já que nós todos somos filhos dele, perante a ele somos todos iguais, porque ele deixaria um ficar bom e outro padecer. Então é onde a gente fala, aquele que conseguiu a cura material é porque ele teve merecimento. Em algum momento da caminhada dele, talvez não nessa, até em outras pregressas, ele tinha lá um saldo positivo que pôde usar nessa vida. Por isso que é muito importante a gente cultivar as virtudes, as boas ações, porque a gente não, muitas vezes a gente está fazendo a poupancinha, né? Para usar talvez nas próximas vidas. Então, que bom quem tem um saldo para usar na próxima vida. É melhor do que a gente sofrer tudo numa única vida, né? Porque a dor não é bom para ninguém. A dor, ela é um chamamento. E às vezes a gente não entende porque a gente tem que passar por esse momento de dor. Não só física, mas dor moral, dor de sentimento, de afeto, dores familiares, né? O ser humano, ele é mergulhado num clima de dores, porque a felicidade, os momentos felizes são rápidos, são fugazes. Então por isso que o homem hoje, ele está muito voltado para o mundo material. Por quê? Porque as coisas materiais dão prazer. Então, se eu consigo comprar um carro novo, aquilo me dá um prazer, mas um prazer até um certo ponto. Daqui a pouco aquele carro novo ele já começa a achar defeito. Mas ele não é tão bom, ele não desenvolve tanto como eu gostaria. O banco não é tão anatômico, a direção parece que faz um barulhinho. Enfim, já acabou o nosso encantamento pela coisa material. E aí nós começamos a viver em função de quê? De cada vez querer ter mais. Porque são momentos fugazes. E é gostoso comprar uma coisa que a gente gosta? É uma delícia, a gente gosta. A gente vai no shopping, compra uma roupa bonita, a gente adora. A gente gosta de ter um móvel bonito na casa da gente, um sofá confortável, uma TV bacana. Mas tudo isso tem que estar atento ao nosso equilíbrio. Nós temos que sair dessa fuga que o ser humano entrou, porque a gente está que nem no olho do furacão, né? Cada vez queremos mais. E a tecnologia está aí, todo dia tem coisa nova. Vocês veem que agora a televisão está parecendo um papel, né? De tão fininha que está. Os smartphones só falta falar pela gente. Vocês já viram que sacode agora? Um monte na televisão, sacode, tira foto, sacode 2 vezes. Gente, olha, a tecnologia é uma coisa fantástica. Mas tudo isso para o homem usar é bom, é muito bom. Mas tudo isso que está chegando até nós é para que a gente possa usar para beneficiar, agilizar o nosso tempo, para a gente ter mais tempo conosco mesmo. E quando a gente tem esse tempo conosco mesmo, o que a gente faz? A gente foge da gente. Porque a gente não quer se encontrar. A gente não quer olhar para dentro. A gente não quer fazer o nosso autoconhecimento.
Semana passada, o Davidson esteve aqui, né? E a palestra dele foi maravilhosa. Então, eu acredito que muitas pessoas saíram daqui no intuito de se policiar com aquilo que ele alertou para a gente. Então, todos os dias, eu falo, ai meu Deus, qual será a minha nota de hoje? Eu já estou pensando nisso. Por quê? Porque nós estamos arraigados a tantos vícios das vidas pregressas que fica difícil a gente se policiar mesmo, né? Então a gente precisa. E acontece isso também com as pessoas que vão em busca de uma cura. Essas pessoas, elas depositam ali toda a sua fé. E, na verdade, a maioria das vezes, essas pessoas não têm essa fé que elas acreditam ter. É uma fé, entre aspas, entre parênteses. É uma fé momentânea, porque no primeiro abalo, a fé escorre ralo abaixo. Então, gente, vamos entender o porquê, vamos perguntar para nós mesmos o que acontece com a gente e vamos procurar os lugares onde a gente possa ser amparado, onde a gente possa ouvir uma palavra amiga, onde a gente possa receber uma energia, um passo, um fluido, até um tratamento médico espiritual, que nós temos bastante, né, dentro do nosso país, principalmente, que é um celeiro de médicos, temos muitos médicos curadores, e as pessoas vão lá e conseguem, a mídia divulga, né, porque os artistas, que são as pessoas mais conhecidas, quando acontece alguma coisa, estão procurando esses locais e depois divulgam, eu fiz o meu tratamento espiritual, então o Casa Espírita, fiz o meu tratamento espiritual na cidade tal, na cidade tal. Então as pessoas estão conversando sobre isso, que é muito importante, de verdade, né? Mas o mais importante é nós entendermos de onde vem a nossa doença, por que temos essa doença e como podemos curar a nossa doença. O corpo, um dia ele vai morrer, isso não tem como, mas se o nosso espírito estiver já sadio, nós teremos mais facilidade de, na próxima encarnação, plasmar um corpo melhor, mais leve, mais saudável, que vai nos dar a oportunidade de fazermos as tarefas que a gente ainda precisa fazer com mais desenvoltura, com mais vontade. A gente se reporta aqui a irmã Dulce lá da Bahia. A irmã Dulce, ela era uma mulher de um corpo muito frágil, pequenininha, desse tamanho, frágil. Dormia sentada numa cadeira 4 horas por dia, porque ela só tinha metade de um pulmão, mas ela lavava escadaria, ela carregava doente, né? E uma vez o Divaldo quis dar uma cama para ela. E ela falou, não posso, essa minha cadeira é evangélica. Por quê? Porque todo mundo que vem aqui quer me dar uma cama, eu aceito, mas eu mando para o hospital. Porque eu sou lá no hospital precisa mais de cama do que eu, porque ela não podia se deitar. Se ela deitasse, ela ficaria pior. Então vocês veem, o corpo físico dela era bem debilitado, mas o corpo espiritual dela era forte. Então aquela energia dela do espírito, ela conseguia fazer todo o trabalho, que ela andava naquelas palafitas, entrava nos casebres, tirava doente, carregava. Ela fez um hospital enorme lá em Salvador, chama Hospital Santo Antônio, é enorme esse hospital lá. Então ela conseguiu com aquele corpo mirradinho. E a gente vê gente aí de porte atlético, com os corpão, completamente doentes, que não conseguem fazer nada por ninguém. Outro exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, também desse tamanhinho, miudinho, né? Quantos e quantos irmãos ela não peitou? Quantas vezes ela não pegou a doença e ficou lá doente, que ela tratava deles, ela pegava também a doença. Mas, no dia que ela desencarnou, ela já desencarnou e já começou a trabalhar no plano espiritual. Ela repousou algumas horas, né? Segundo Joana de Ângeles, ela repousou algumas horas e já pediu para retomar o trabalho dela.
Tanto é que quando a princesa Diana desencarnou, ela pediu que ela queria, quando ela acordasse, ela estar na cabeceira dela. E quando a princesa acordou, que elas tiveram uma afinidade muito grande, elas, quando se conheceram, elas tiveram grande afinidade. E ela falou para a princesa: você está bem, minha filha? Ela falou: estou. Então levante-se dessa cama, que o seu trabalho não acabou. Vamos continuar o nosso trabalho. Então, gente, olha a importância de um espírito sadio. O corpo delas pereceu, como o nosso perecerá. Mas olha a importância do espírito sadio. É diferente daquele que desencarna, doente do corpo, e leva consigo a doença da alma, e chega no plano espiritual, fica lá dando um trabalhão, porque até que esse espírito seja tratado no hospital espiritual. Primeiro, a espiritualidade deixa dormir bastante, que enquanto isso ele vai recompondo as suas energias. Até que aos poucos vá acordando, vai entendendo que passou para o outro lado da vida. Se aceita, maravilha. Se não aceita, se revolta, aí é outro trabalho. Aí é mais sofrimento, porque a maioria não quer ficar, não quer se tratar, então volta para pensar na sua casa, imediatamente volta para a sua casa e fica lá, às vezes, muitos e muitos anos, sofrendo com todas as dores, querendo que os familiares se lembrem dele eternamente, e os familiares, lógico, guardam uma lembrança, mas ninguém fica cultuando uma pessoa que já desencarnou aos 50 anos. Lembro, olha, meu avô era bacana, minha avó, minha mãe, mas não todo dia, não, minha mãe faz uma falta. Gente, porque as pessoas têm mais o que fazer e não tem tempo para ficar cultivando tudo isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se tratar espiritualmente. E todos nós podemos fazer isso conosco mesmo. Primeiro, nos evangelizando, fazendo o nosso evangelho, porque o evangelho é um livro de cabeceira. A gente lendo, mas lendo devagar, entendendo o que está escrito ali, aquelas palavras, e depois fazer uma reflexão. Então, quando a gente lê lá o pedaço do evangelho, a paciência, a gente lê lá, a paciência é uma dor que aflige o nosso coração. Quando a gente acaba de ler a paciência, que é uma página bonita, a gente fala: eu tenho paciência? Onde está a minha paciência? Aí toca o telefone, ai caramba, logo a hora que eu estou refletindo, estou colocando, cadê a paciência? Ah, já perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que não tem, a gente só perde aquilo que tem, né? Então, vamos fazer essa reflexão. Quando a gente fala lá da caridade moral, qual é a caridade moral? Porque as pessoas entendem que caridade moral é dar. Supre o material? Supre. Mas a caridade moral é a gente conversar com uma pessoa, ouvir essa pessoa. Então, é nós que temos que fazer tudo isso. Não adianta a gente ficar esperando que de um dia para a noite a gente faça essa grande transformação. Isso não existe. A transformação é que nem um trabalho de formiguinha. É pouquinho a pouquinho, dia após dia, anos após anos. Então é só assim que a gente começa a ficar com saúde espiritual. E tendo saúde espiritual, a gente não adoece tão facilmente. E assim a gente vai poder ir fazendo as nossas tarefas de acordo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Uns têm tarefa com a humanidade, outros têm com a família, outros têm com o trabalho, outros têm com a área da saúde, outros têm com a educação. Mas o importante é a gente trabalhar com aquilo que a gente tem, com aquilo que chegou nas nossas mãos. Se é aquilo que chegou, ótimo, vou fazer o melhor de mim. Porque no nosso trabalho profissional, para a gente galgar os vários degraus, nós não temos que nos esforçar, nós temos que ser bons trabalhadores, nós temos que estudar, nós temos que desempenhar bem as nossas funções para sermos reconhecidos. Temos, não temos? Porque não adianta, se eu for lá, sempre faço o meu trabalho, levanto e vou embora, quem que vai notar o meu trabalho? É aquele trabalho que morro. Agora não, se eu me dedicar, se eu procurar melhorar o meu trabalho, se eu levar numa reunião novos fatos para a gente discutir, olha, será que isso não fica melhor para o nosso trabalho?
para o nosso compromisso, a gente vai ser notado. Vão falar, ó, esse funcionário aí está com boa vontade, ele quer trabalhar, então vamos dar uma oportunidade para ele. E é assim que a gente vai vencendo, em tudo. E na nossa vida de espírito também. Porque Deus não colocou a gente aqui no planeta Terra a passeio. Nós viemos aqui para trabalhar. E trabalhar em prol de quem? De nós mesmos, primeiramente. E depois do nosso próximo. Então, temos que aprender tudo isso, né? Então, agora eu vou falar um pouco dos médiuns curadores, que aqui fala, né? Dai de graça, que de graça recebeste. É verdade. Porque a mediunidade, né, é uma ferramenta que Deus fornece para as pessoas para que a gente possa diluir os nossos débitos mais rápido. E nós não podemos receber nada por isso. Nada. Pessoalmente, nenhuma vantagem, nada. Por quê? Porque aí você não está fazendo caridade. Você está naquele, toma lá da cá, eu te ajudo, tu me paga. Então, isso não é caridade. E os médiuns, eles também têm que ser bem evangelizados. Eles precisam ter noção daquela tarefa que Deus colocou nas mãos deles. Eles têm que ter seriedade, eles têm que ter humildade, eles têm que ter responsabilidade. Porque quando Emmanuel apareceu para Chico Xavier, falou que ia começar uma tarefa com ele falou: o que eu preciso fazer? Ele falou responsabilidade, responsabilidade e responsabilidade. Então, o médium curador precisa ter essa responsabilidade. Né? Não é, hoje eu vou trabalhar, hoje eu estou disposto, vou trabalhar na frente do Espírito. Semana que vem, mas vai ter uma festinha, eu não vou. Então, gente, cadê a responsabilidade? Porque os pacientes vêm na casa, eles querem ser tratados. Aí chega aqui, o médium curador não veio, que nem hoje. Nós temos trabalho de fluido, que é também uma cura. Aí, as meninas que trabalham lá, uma hoje viajou, a outra foi para o outro lado. Gente, hoje não tem fluido. Como é que é isso? Eventualmente, alguém pode não vir, ou fica doente, ou tem um problema familiar, ou tem até o direito de viajar. Mas tem que ter sempre alguém que possa receber aquelas pessoas que vêm no tratamento. Que nem os médiuns passistas. Eles também é um tipo de mediunidade de cura também. Só que para pacientes com problemas, vamos dizer assim, mais light, né? Porque a maioria de nós que estamos aqui, antes mesmo da gente entrar no passe, cada um de nós já foi atendido aqui na plateia. Aqueles que têm problemas mais graves, tudo, então aí, o dirigente espiritual da casa é intuído, né? E essa pessoa é encaminhada para os tratamentos específicos. Então, o médico, hoje está chovendo, eu vou sair, vou me molhar. Aí chega na casa, gente, hoje não tem passe, não tem médico para dar passe. Pode uma coisa dessa? Por quê? Está chovendo? Tá, é ruim? É um pouquinho chato, porque a gente às vezes se molha, a condução é mais difícil. Mas a gente, para ir trabalhar, para ganhar o salário, a gente não vai com chuva, com enchente, com tudo que tem direito? Vai. Por quê? Porque a maior dor que existe é uma dor chamada dor do bolso. Mexeu no bolso, não é verdade? Essa é a maior dor que o ser humano sofre, que é a dor do bolso. Então, custa nada a gente se esforçar um pouquinho. E depois não é todos os dias, não é todas as horas, 45 minutos, 1 hora. Gente, é tão bom a gente ver pessoas novas, energias novas, pessoas que a gente chega, nos dão um sorriso, nos dão um abraço. Gente, isso é tão gratificante, né? No mundo onde as pessoas estão fechadas dentro do seu próprio mundo, a gente vai no ponto de ônibus e vê milhões de pessoas ali. Ou assim, ou no celular, ninguém se fala, ninguém se olha. Aí chega uma pessoa e pergunta: olha, passa tal ônibus aqui? É difícil das pessoas responderem. Aí fala, pergunta para o motorista quando encontrar o ônibus, que elas não respondem. Né? De tão assim que as pessoas estão, elas não respondem. Pergunta para o motorista. Então é complicado, as pessoas estão muito fechadas em si mesmas e esquecem que nós estamos aqui vivendo para uns ajudar aos outros. Não adianta, porque sozinho nós não fazemos nada.
queiramos ou não queiramos, nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos do coletor para levar o nosso lixo. Nós precisamos do motorista de ônibus para nos levar no nosso trabalho. Nós precisamos do feirante para comprar o nosso alimento. Precisamos do padeiro para comprar o nosso pão. Precisamos do médico para diagnosticar a nossa saúde. Precisamos do farmacêutico para comprar o nosso remédio. Enfim, nós precisamos uns dos outros, queiramos ou não queiramos. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente precisa um dos outros. E quando estivermos doentes, rezarmos por nós mesmos ou por aqueles que necessitam. No nosso Evangelho, lá no fundo, no último capítulo, é oração, acho que 77, 78, deixa eu ver direitinho. É quase na última página, tá? Que achei, ó. É prece 77, 78 e 79. São preces que uma é para o doente fazer, outra que a gente pode fazer pelo próprio doente e outra que é para a família fazer. Então, quando tivermos alguém doente, recorrer a essa prece também pelos doentes, pedindo. Ou se não, temos uma prece linda, maravilhosa, que é a prece do nosso irmão Bezerra de Menezes, que é uma prece que engloba tudo, porque ele pede pelos doentes, pelos que estão ainda não conhecem o caminho, por aqueles que estão necessitando de coisas mais prementes nesse momento. Então, aqui na casa deve ter, né, essa oração do Bezerra de Menezes. Então, façam essa oração, façam com toda a fé, com todo o amor, porque quando a gente pede, a gente obtém. Quando a gente faz com o coração, chega mais rápido esse pedido até Deus e Ele sempre nos dá uma resposta, né? Então eu vou terminar, vou fazer essa oração pelos doentes e para todos os doentes do corpo, os doentes da alma, os doentes que estão nesse momento nos pronto-socorros, nos hospitais, nas casas de saúde, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, nos manicômios, por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, os que estão perambulando pelas ruas, os que estão nos lares desajustados, aqueles que estão envolvidos com a violência, com os vícios. Que essa oração possa chegar em cada um desses corações, dando a eles a força, a coragem, a resignação para seguirem a sua caminhada com a graça de Deus. Meu Deus, que em sua sabedoria julgou por bem enviar a doença a alguma pessoa, eu peço, lanço um olhar de compaixão sobre os teus sofrimentos e, se puder, coloca um fim a esta situação. Bons Espíritos, eu peço que reforcem meu desejo de aliviar seu sofrimento. Dirijam meu pensamento para que ele derrame um bálsamo salutar sobre o seu corpo e console também a sua alma. Inspirem a ele a paciência e a submissão à vontade de Deus. Deem a ele a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que ele não perca o fruto dessa prova, que assim seja.